Olá, tudo bem? Meu nome é Fátima Neubayer, sou advogada de longa data. Hoje eu vou falar sobre um tema bem relevante, que é alvo de muito questionamento, que se trata do erro médico nos tribunais. Preste atenção, não fique por fora de seus direitos. Ao ajuizar uma ação de indenização ou reparação por erro médico, é preciso que fiquem bem definidos os requisitos que configuram responsabilidade do profissional, que é a conduta voluntária, o dano, nexo de causalidade e culpa. Neste momento, encaixada como imprudência, negligência ou imperícia do profissional. A judicialização da medicina é uma preocupação global e não é para menos. As informações da Organização Mundial da Saúde de 2019 estimam que os erros médicos causam 5 óbitos a cada minuto. No Brasil, os dados do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar da Universidade Federal de Minas Gerais demonstraram que no período de abril de 2017 a março de 2018, um ano praticamente, com base em prontuários médicos de quase 200 hospitais do país, erros médicos resultaram em quase 55 mil mortes ao ano, o que equivale a 6 óbitos por hora. Esses números mostram um cenário muito alarmante. Mas como o erro médico é julgado pelos tribunais aqui no Brasil? Selecionei alguns julgados, mas eu tenho que destacar desde agora que o tema ele é muito complexo e ele merece bastante aprofundamento. E eu gostaria de tecer algumas considerações antes de falar desses julgados. O Código de Ética Médica, no seu artigo 1º, ele dispõe que é vedado ao médico, é proibido ao médico causar dano ao paciente por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. E a responsabilidade médica é sempre pessoal e não pode ser presumida. Pode-se afirmar, então, que a responsabilidade médica ela se caracteriza quando presentes conduta, dano, nexo causal, além da culpa, que se manifesta como a negligência, a imprudência ou a imperícia do profissional de saúde. O médico, ele assume uma obrigação de meio, em que deve empenhar toda a sua força e conhecimento técnico para uma evolução satisfatória do quadro clínico do paciente, não tendo como meta o resultado em si, pois existem limites para a atuação do profissional, que podem estar na insuficiência de respostas da medicina para a moléstia, na conduta, no quadro clínico do paciente, em complicações naturais de um procedimento e na evolução da própria doença. As complicações e os resultados adversos, eles não são incomuns. E o fato de não haver cura para certas doenças não quer dizer por si só que o paciente foi vítima de erro médico. Nesses casos, a capacidade técnica do médico é adequada. Ele atua de maneira diligente, correta e conveniente, mas o resultado não é alcançado por fatos alheios à sua atuação e vontade. E por esses motivos, não há que se falar em culpa presumida do médico. Cabe ao paciente o dever de comprovar a culpa do profissional da saúde. E, além do mais, é preciso distinguir erro médico de acidente imprevisível e de resultado incontrolável. Vamos falar desses conceitos. Primeiro, o acidente imprevisível. Ele ocorre durante o ato médico. Ele causa um dano ao paciente, mas ele vem de um caso fortuito ou de uma força maior. Se trata de um acidente como tal, não está previsto e incapaz de ser evitado. Segundo, o resultado incontrolável. O dano decorre de uma situação grave, uma evolução da própria doença e para a qual a medicina não tem tratamento. O limite mínimo da culpa é a previsibilidade. Se não há possibilidade de previsão do resultado, não há como ele ser evitado, afinal, só é possível evitar o que se pode prever. Além do mais, se trata de previsibilidade específica
presente relacionada às circunstâncias da conduta e não à mera previsibilidade abstrata e genérica. Então, desta forma, não havendo previsibilidade, nós estamos fora de limites de culpa. Já estamos falando de caso fortuito e força maior. Ninguém pode responder por um fato imprevisível, porque na verdade ele não deu causa a este fato. O erro médico, ele pode ser materializado de duas formas, de ordem pessoal ou de ordem estrutural. É de ordem pessoal quando o dano é resultado de um despreparo técnico e intelectual ou por um descaso com o paciente. E é de ordem estrutural quando as condições de trabalho são precárias, a falta de insumos e a falta de equipamentos, o que prejudica a resposta satisfatória do paciente. Ao ajuizar uma ação de erro médico, cabe ao autor, aquele que entrou com o processo, provar o fato que constitui seu direito, sendo muito importante que haja elementos que comprovem a falta de diligência do médico e a conduta culposa. E aqui um lembrete muito importante: a culpa não precisa ser grave, basta que seja certa. No processo, é comum que o juiz determine uma perícia médica para melhor esclarecer os fatos. Um grande jurista chamado Miguel Kifuri Neto ensina que convém repetir que, salvo casos excepcionais, todas as provas produzidas no processo têm um valor relativo, inclusive prova pericial, porque, apesar do seu caráter técnico, do seu caráter científico, a prova pericial também pode apresentar alguns defeitos, algumas inexatidões, como qualquer outro meio de prova. Razão porque, de acordo com o princípio da livre convicção, o juiz pode aceitar ou não as conclusões de um laudo pericial. Corroborando todas essas considerações que eu apresentei, selecionei alguns poucos julgados do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo que fala sobre erro médico. Mas eles refletem o entendimento majoritário da jurisprudência. Primeiro, neste caso, a autora pleiteou danos materiais e morais por ter a bexiga perfurada durante uma cirurgia de histerectomia. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, justificando que, como demonstrado pelo conjunto probatório, principalmente pelo laudo pericial, não foi encontrada prática médica não recomendada ou em desacordo com o que é preconizado para o atendimento prestado à autora. Em conclusão, a autora alegou, mas não fez a prova para demonstrar que recebeu um atendimento médico inadequado, em desacordo com a boa prática médica, portanto. E, à vista da prova produzida, o processo foi julgado totalmente improcedente. Ela interpôs recurso. O Tribunal de Justiça analisou o recurso e apontou que a autora não foi capaz de fazer a prova deste fato que constituía o seu direito num primeiro momento. Ele também apontou que o risco é inerente a um procedimento cirúrgico. Sem a demonstração objetiva de relação causal com a falha da atividade estatal, não há como reconhecer responsabilidade civil. Sem comprovar falha na prestação de serviço médico e de atendimento deficiente, é inviável, é impossível reconhecer responsabilidade dos réus pelo pagamento de indenização. Segundo caso. Neste caso, a autora se submeteu a um exame de colonoscopia com perfuração intestinal, dano que imputou aos profissionais que realizaram o procedimento. O laudo médico pericial apontou que não havia como estabelecer o nexo causal entre a conduta e o dano que foi a perfuração, uma vez que foi aplicada a técnica recomendada. A lesão foi um acidente imprevisível. A perfuração, apesar de rara, é uma complicação descrita na literatura médica e ela pode acontecer. Registrou ainda que a prova competia à pessoa que apelou do processo e que esta não conseguiu comprovar, sem sombra de dúvidas, de prova inequívoca,
os pressupostos do artigo 186 do Código Civil, além de disposições do Código de Defesa do Consumidor. Com esses fundamentos, foi negado provimento ao recurso, porque não ficou demonstrado a falha na prestação do serviço médico. Terceiro caso. A autora procurou o hospital e, após sentir fortes dores no peito e vômito. O diagnóstico, após a realização de exames de praxe, foi de problemas gástricos. Foi medicada e foi orientada, e foi liberada com queixas de dor. Na manhã seguinte, retornou ao hospital com sintomas parecidos. Foi submetida a novo exame e foi constatado infarto agudo do miocárdio. A autora pleiteou a reparação civil alegando erro de diagnóstico, porque teve uma piora considerável em seu quadro clínico. O laudo pericial concluiu que houve uma alta precoce da paciente, sendo nesse caso necessária uma maior investigação clínica com eletrocardiograma e marcadores, com possível internação para melhor investigação clínica. A sentença de primeira instância acolheu parcialmente o pedido de indenização. Todos recorreram da decisão, porque a ré alegou que é inaplicável responsabilidade objetiva, não havendo nexo causal entre conduta e dano, afastando ainda a culpa do médico que atendeu a autora. E a autora pediu, no seu recurso, a majoração do valor indenizatório, uma vez que o diagnóstico de nova sequela decorreu da conduta danosa do hospital réu. O tribunal, ao avaliar a questão, ele ponderou que, de acordo com a prova que consta nos autos do processo, o resultado apurado resultou dentro da normalidade. Portanto, a autora não estava em situação de risco e de emergência no momento em que foi dada a alta médica. Também apontou o tribunal que, apesar do laudo pericial ter sugerido repetição do exame de enzimas após 4 horas, a não repetição deste exame não pode ser tida como um erro grosseiro ou má prática da medicina. A doutrina médica, ela não é específica a respeito da necessidade da repetição do exame. Recomenda que possa ser feito entre 6 a 8 horas após o primeiro exame. E ainda continuou. A paciente foi dispensado tratamento adequado aos sintomas relatados. E diante da vasta gama de comorbidades que a paciente possuía, não pode o hospital ou o corpo médico serem responsabilizados pelo infarto sofrido e sequelas decorrentes. Em resumo, não há prova de que o médico atuou com culpa e, de acordo com a jurisprudência pacífica e dominante, responsabilidade do médico não decorre de mero insucesso no diagnóstico ou no tratamento, seja clínico ou cirúrgico. Cabe ao paciente demonstrar que o resultado teve por causa negligência, imprudência ou imperícia do médico, sendo imprescindível a prova da culpa do profissional nessas modalidades que eu acabei de explicar. Com esses argumentos, o tribunal considerou incabível a indenização da autora e julgou totalmente improcedente. Observa nesse último julgado que o tribunal deixou de considerar as conclusões do laudo pericial. O laudo é uma peça informativa e o juiz, ao fundamentar a decisão, deve considerar todo o contexto de provas que existem no processo. Ele não fica vinculado nem obrigado a julgar de acordo com as conclusões do laudo. O processo deve ser bem instruído com provas contundentes do erro. É muito temerário propor uma ação com muitas informações subjetivas, sem prova dos fatos, porque o juiz ele julga de acordo com as provas apresentadas. E a sucumbência, no caso de improcedência do pedido, cabe a quem entrou com o processo. Diante de todos esses esclarecimentos iniciais, é muito importante que você, que passa por situação parecida, procure um profissional, um advogado especializado para pleitear direitos. Continue acompanhando nossas publicações para ficar muito bem informado. Por hoje, ficaremos por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, entre no nosso site
www.ggradvogados.com.br. Vá lá no campo Fale Conosco que eu responderei para você. Ou deixe seu comentário no nosso canal de notícias. Quem sabe sua dúvida não seja alvo do nosso próximo vídeo. Colabore comigo dando um like neste vídeo. Compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal, pois temos sempre matérias muito interessantes em vídeos que postamos semanalmente. Se precisar falar comigo, o WhatsApp é 11 99168 0268. Visite nossa página da web www.ggradvogados.com.br. Por hoje é só. Agradeço muito sua audiência. Já somos mais de 300 mil inscritos. Muito obrigado. Até nosso próximo encontro aqui. Grande abraço e até outra oportunidade.